Salve, investidores! Bora falar de uma grande empresa de energia elétrica, a Taesa, né? Empresa de transmissão, que acabou de soltar o seu resultado do quarto TRI de 2024. Talvez não tenha sido aquele resultado que todo mundo esperava, né? Veio abaixo do consenso, lucro caiu, endividamento continua bem alto, mas o cenário em si, o geral, né? O cenário geral não mudou muita coisa para a empresa. Vamos ver tudo isso aqui de forma bem simples, menos técnica, simplificada. Vamos falar de resultados, vamos falar também de dividendos. A empresa tem uma proposta de dividendos na mesa, ainda referente a 2024. Vamos falar sobre isso tudo, pessoal. Mas antes disso, eu peço aquela colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora lá para os nossos estudos de hoje, porque eu também sou acionista da Taesa, né? Então isso me interessa bastante. Bom, pessoal, bora começar a falar sobre o que interessa, que é o lucro líquido regulatório do quarto TRI de 2024. Essas empresas, né, de transmissão, elas têm duas formas de olhar para o lucro, né? O lucro líquido regulatório e também o lucro líquido IFRS, que é uma prática contábil internacional. Então, bora olhar só para o lucro líquido regulatório, que interessa mais para a gente por conta dos dividendos no final das contas. Lembrando que isso aqui é uma foto, né, do quarto TRI de 2024 agora contra o quarto TRI de 2023. E vejam que o lucro caiu bastante, pessoal. Lá no quarto TRI de 2023, a Taesa teve um lucro, reportou um lucro de 297,4 milhões. Já agora, no quarto TRI de 2024, a empresa reportou um lucro de 200,6 milhões, ou seja, uma queda de 32,5%, menos 96,7 milhões. Cara, o que aconteceu, né? Houve vários efeitos não recorrentes dentro desse trimestre, né? O quarto TRI de 2024 puxou o lucro da empresa para baixo. Vou falar aqui dos principais. Tivemos aqui OPEX. O que seria o OPEX, né? É ao contrário do CAPEX, né? O CAPEX são aqueles investimentos para o futuro. O OPEX são algumas despesas que acontecem naquele momento, né? Uma dívida, uma reversão de provisão. Ele tem aqui, ó, resultado de PLR. O que é PLR? É participação no lucro da empresa, que ela tem que pagar para os funcionários, contingências cíveis, alguns impostos. Então, isso tudo veio acontecendo dentro desse trimestre de 2024 que acabou impactando bastante a empresa, tá? Teve outras coisas também, como despesas financeiras, né? PMSO, que são pessoal, material, serviços e outros, que aumentou bastante. E também, pessoal, uma coisa que realmente pegou bastante para a Taesa nesse quarto trimestre de 2024 foi o custo da dívida, né? Despesas financeiras, aqui é o volume da dívida baseado no CDI. A gente sabe que a taxa Selic, o CDI, vem aumentando bastante nos últimos meses. As dívidas da Taesa estão atreladas ao CDI, né? Então já era de se esperar que a Taesa teria um aumento aí nas suas despesas financeiras e que impactou bastante a empresa nesse quarto trimestre de 2024. Mas são efeitos não recorrentes, lembrando, então é bem provável que a Taesa consiga respirar um pouco melhor no próximo trimestre, por exemplo. Bom, pessoal, passando aqui um pouco mais para baixo, a gente vê já os resultados anualizados, né? O total de lucro líquido da empresa em 2023, né, versus o total de lucro líquido da empresa em 2024, tá? E aqui também houve uma queda bem grande, né, menos 7,5%. Vejam que no todo, em 2023, a empresa teve um lucro líquido regulatório de 1 bilhão e 71 mil reais. Já agora, o lucro líquido total de 2024 foi 991,5 milhões, né? Uma queda considerável aí, 79,8 milhões, né? E o que isso aqui atrapalha a gente, que somos investidores da Taesa? Porque os dividendos da empresa saem daqui, pessoal, do lucro líquido regulatório, ajustado. E é claro, pessoal, esse resultado ruim, né, com efeitos não recorrentes no quarto TRI de 2024, que a gente acabou de ver, puxou todo o ano da Taesa para baixo, né, no final das contas. Bom, pessoal, e temos que falar de coisas boas também, né, que são os projetos em construção da Taesa. Tem alguns projetos bem avançados, né? Vamos destacar aqui Saíra, com 90,2% de avanço físico no projeto, Pitiguari com 79,2%, Tangará 48,3%, Ananaí também com 37,6%. Fora isso, a empresa tem o projeto aqui de Juruá, né, uma subestação, tá com a assinatura do contrato realizado, que foi realizado no dia 9/12 de 2024, uma concessão grande aí, né, para 30 anos, e também vários reforços e melhorias, né? A empresa tem atacado nesse ponto aqui mais de 7 reforços de grande porte. Tem a Nova Trans, que recebeu antecipação de 3 a 6 meses da sua RAP, né, autorizada, 38,9 milhões, que pode ajudar bastante a empresa. Também tivemos a obtenção de termos de liberação de Pitiguari e também Pitiguari, Tangará,
evoluindo dentro do esperado, né? E o projeto de Ananaí foi impactado pelo atraso de licenciamento ambiental, tá? Mas mesmo assim pode ser entregue bem antes do prazo da ANEEL, né? Não resta a menor dúvida, pessoal, que a Taesa é bastante eficiente no quesito entregar os projetos antes do prazo, né? Então, ela é eficiente nesse ponto, né? Não temos como negar isso. O único problema, pessoal, é a curva de CAPEX esperado, porque os 5 projetos Greenfield, né, 7 reforços de grande porte, a empresa vai precisar investir bastante, né, que em 2025. E aí existe todo aquele problema com a alavancagem da empresa, o endividamento que está bastante alto, né? Talvez seja o maior do setor de energia elétrica de transmissão nesse momento, tá? Não podemos esquecer que a Taesa tem um problemão aí para frente para resolver, mais ou menos em 14, 15 anos, várias das suas concessões vão terminar o prazo, né? E a sua receita tende a cair bastante em 2031, né? De 2031, 2032. Veja que tombo, né? O caldo pode entornar para a companhia a partir daqui e se a Taesa não correr atrás, né, a receita da empresa tende a cair bastante até 2047. Então, a Taesa corre atrás nos seus projetos, vem correndo atrás, a gente vem notando isso, para suprir toda essa receita, terminará o prazo mais para frente um pouco. E talvez o grande problema seja o endividamento da empresa hoje, é o que mais assusta os acionistas e eu posso falar para vocês que me assusta bastante, né? A Taesa conseguiu manter o endividamento, né, do terceiro TRI de 2024 para o quarto TRI de 2024 em 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, como eu já falei anteriormente, cara, é a maior dívida do setor atualmente, tá, da Taesa. E a gente tem aqui uma dívida atrelada ao CDI e o IPCA, tá? E a gente sabe que as taxas de juros vêm aumentando, a gente vai ter reunião do cupom mais para frente um pouco e provavelmente vai vir mais um acréscimo na taxa Selic e com isso, com certeza, aumentará mais um pouco do CDI e a Taesa vai tendo cada vez mais dificuldade, né, com a sua dívida, né? O custo da dívida da Taesa vai ficando cada vez mais alto, né, o que preocupa bastante. Vejam que na questão de caixa para amortização, a Taesa vai ter que amortizar bastante dinheiro aqui em 2025, 2026 mais ainda e vai ter um alívio aí em 2027. Já no quesito dividendos, pessoal, a empresa tem uma proposta, o conselho de administração tem uma proposta de 301,5 milhões para distribuir ainda em dividendos, né, a título de dividendos mínimos obrigatórios remanescentes de 2024, possível datacom para o dia 29 de abril e pagamentos em 2 parcelas, né, no dia 28 de maio de 2025 e no dia 27 de novembro de 2025. Total para as ações units, né, aquelas final 11, 88 centavos, pessoal. E pela distribuição, né, 190,6 milhões aqui no dia 28 de maio, vai dar mais ou menos 55 centavos na primeira parcela e na segunda parcela 110,9 milhões para dia 27 de novembro, deve dar mais ou menos 33 centavos. Isso para as ações units, né? A TAE 3 e TAE 4 deve receber aí na primeira parcela 18 centavos e na segunda parcela lá em novembro 12 centavos. Essa proposta, pessoal, teve uma peculiaridade muito interessante. Já olhando para todos os proventos referente ao exercício social de 2024, a empresa vai pagar 900,1 milhões. E olha só que interessante, né? Isso dá mais ou menos 90,8% de payout, né, do lucro líquido regulatório. É interessante que a empresa tinha prometido pagar menos, 75% do lucro líquido regulatório. Só que houve uma grande particularidade nisso aí. A empresa não ia chegar nos dividendos mínimos obrigatórios. Então a empresa teve que aumentar um pouco o payout da empresa. Então, se a gente olhar todo o exercício social de 2024, a gente vê que a Taesa vem pagando desde junho de 2024 e agora, né, em maio e também em novembro, vão entrar esses novos dividendos aí, de acordo com o conselho de administração, tá bom? Com isso, né, com esses dois dividendos, somando tudo, vai dar aí os 900,1 milhões de distribuição total do exercício 2024. E esse racional, né, da proposta dos dividendos mínimos obrigatórios, a empresa até menciona aqui embaixo. Vejam, como 75% do lucro líquido regulatório é menor do que o dividendo mínimo obrigatório, a Taesa propõe pagar o mínimo obrigatório definido em seu estatuto social de 900,1 milhões, que equivale
a 90,8 do lucro líquido regulatório, né. Então a empresa foi obrigada a aumentar um pouquinho mais o seu payout para chegar aí no dividendo mínimo obrigatório. Bom, pessoal, então abrindo aqui a nossa planilha de membros do canal, e aí eu convido a todos a serem membros do canal, vocês vão ter acesso a não só os resultados da Taesa, como diversas empresas, projeções de dividendos, preço teto, margem de segurança. Cara, vai ajudar muito vocês nessa jornada dos investimentos, tenho certeza. Além de ter acesso ao nosso chat lá no Telegram, cara, que também tá muito bacana, a gente tem se ajudado bastante. Olhando aqui rapidamente para a Taesa, lucro líquido projetado para o mercado, eu até reduzi esses lucros líquidos um pouco, tava ali por volta de 1,2 bi, e eu reduzi um pouquinho esse lucro líquido para ser um pouquinho mais conservador. Estamos considerando aí 80% de payout, tá? E aqui a gente vai verificando como vão ser esses pagamentos de dividendos, qualquer coisa a gente altera esse payout. Mas por hora, vamos deixar aqui 80% de payout para a Taesa. Com isso, pessoal, chegamos aí a um dividendo projetivo para a empresa, né? TAE 4 e TAE 3, 91 centavos, e para a TAE 11, R$ 2,72, tá? Baseado na cotação atual da empresa, isso nos dá para 2025 mais ou menos 7,9% de dividend yield, tá? Um dividend yield bem abaixo do que a gente está acostumado com a Taesa, né? De 10%, 11%, mas ainda um dividendo até que interessante, né? Basicamente 8% de dividend yield para 2025. Se a gente considerar receber da Taesa mais ou menos 8% de dividend yield, 8,20, né? 8,11, aí estão aqui alguns dos preços tetos, tá, pessoal? R$ 11 para a TAE 3 e TAE 4 e R$ 33,50 para a TAE 11. Que isso aqui é só para os membros do canal. Na nossa planilha de membros tem isso aqui de várias empresas, tá bom? Esse preço teto, ele tá abaixo da cotação atual. Então, nesse momento, a Taesa não tem muita margem de segurança. E temos que considerar que a empresa está com a dívida alta, né? É um alerta aqui que a gente deixa na nossa planilha de membro, tá bom? Então, pessoal, passando aí bastante informação para vocês, lembrando que essas projeções são baseadas aí em várias casas de análise do mercado. O resultado da Taesa talvez não tenha alterado tanto assim o resultado final que a gente esperava, mas a gente já vê que a Taesa pode pagar um pouco menos de dividendos do que a gente está acostumado para 2025, tá? Espero ter ajudado. Desejo a todos bons investimentos e fui!